Olá, bom dia, saudações a todos vocês. Amanhã é um dia muito importante, é um dia democrático, onde vamos escolher o futuro presidente da nossa nação. E eu lamento muito como que essa política ela foi tão polarizada e tão cheia de desvios de princípios, sem propostas para a melhoria do Brasil. O debate de ontem, promovido pela Rede Globo, foi uma prova cabal de que não temos propostas para o Brasil. Não temos propostas. Não temos nenhuma proposta concernente à saúde, geração de emprego, renda, transformações sociais, transformações econômicas. A gente viu quase nada em termos de proposta para melhorar a nossa nação. O nosso Brasil melhorou muito, é verdade, em muitas questões, mas ainda ficou a desejar. E o que eu lamento muito é que os evangélicos perderam a sua identidade, abriram mão de valores e princípios bíblicos que deveriam permear a nossa vida, como, por exemplo, descansar na soberania e na bondade de Deus. A igreja evangélica se rendeu à ambição política, à ambição de querer chegar ao poder simplesmente pelo poder, na intenção de implantar uma teocracia dentro de uma democracia. Os evangélicos, há muito tempo atrás, falava-se tanto em um reino messiânico, em um reino do Messias, que Jesus iria voltar, iria estabelecer o seu reino. Agora, eles acreditam que esse reino pode ser implantado via política. Eles acreditam hoje que esse reino virá não sob o domínio de Cristo, mas sobre o domínio político de Jair Messias Bolsonaro. Então, aquela confiança que a igreja tinha e descansava na vinda gloriosa de Jesus para estabelecer um reino de paz, um reino de equidade, um reino de prosperidade, um reino de benevolências, eles agora depositaram toda essa confiança em uma questão simplesmente política. E Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, eu fiquei assim transtornado de fato, como que espiritualizaram as questões políticas simplesmente por interesses, porque a igreja evangélica já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, há vídeos do Silas Malafaia declarando apoio a Lula, e agora de repente por uma questão de conveniência apoia o outro lado, né? Então você vê muita hipocrisia, você vê hipocrisia de ambos os lados, melhor dizendo. Existe uma lição que nós podemos tirar dessas eleições. Uma lição. Eu acho que a melhor lição que poderíamos tirar dessas eleições é que não podemos perder a nossa identidade. Não podemos abrir mãos de valores e princípios revelados na Escritura. E que nós devemos depender unicamente da graça de Deus. Eu já falei diversas vezes e falo novamente de como que eu gosto muito da posição de Esdras quando ele precisou transportar alguns utensílios do templo. O período pós-exílio foi o período que Israel ficou sem rei, sem governante, já não era mais uma grande nação como outrora. Quando eles saem da Babilônia, eles foram reduzidos a uma simples nação. Uma simples nação. Então Neemias sai para reedificar os muros, Zorobabel para reedificar os templos, o templo do Senhor, né? E Esdras é o responsável pela questão litúrgica. Ele traz uma restauração teológica, ele traz uma restauração doutrinária, ele tenta trazer uma restauração religiosa ali dentro do coração da nação de Israel, e ele vai tentar transportar alguns utensílios. Só que ele pensa em pedir ajuda ao rei. Mas lá no capítulo 8, versos de 19 a 20, está uma das maiores lições que eu consigo ver na Bíblia, nessa questão
do cristão com relação à política. Ele diz o seguinte: porque eu tive vergonha na cara de pedir ajuda ao rei de exércitos e cavaleiros, porquanto havíamos dito que a boa mão de Deus era conosco. E ele diz então que ele apregou um jejum no rio Ahava e a boa mão de Deus foi com ele. O que Esdras estava pensando? Como que eu, que vivo falando em nome desse Deus, adoro esse Deus, faço culto a esse Deus, como que eu vou chegar perante um homem, perante o rei, para pedir ajuda de exércitos e cavaleiros? Eu tive vergonha na cara. E a Bíblia diz que depois desse episódio do jejum que ele pregou no rio Ahava, a boa mão de Deus foi com ele. Sabe o que acontece com a igreja evangélica brasileira? Ela tem um comportamento completamente diferente de Esdras. Ela prefere abrir mão da boa mão de Deus para abraçar e pegar a mão do homem, que é falha, que é fraca, que é fajuta, que é corrupta. A corrupção é ambidestra. É ambidestra. É ambidestra. As pessoas não entendem isso. Que Deus nos dê vergonha na cara amanhã. O Brasil não precisa ser um país protestante, um país evangélico, um país cristão, não. O Brasil é um estado laico. O estado laico. Nós vivemos numa democracia. Não temos autoridade nenhuma para tentar implantar um califado evangélico, onde os pastores seriam como uma espécie de aitolás, aitolás do governo. Não existe isso. A missão da igreja é pregar o evangelho. A verdadeira transformação das pessoas não vem por vias políticas, não vem por vias ideológicas de direita ou de esquerda. A transformação da sociedade vem pela pregação do evangelho, daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que Jesus vivenciou, daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus quis passar ao seu povo acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Então a nossa missão é pregar a palavra de Deus e descansar na soberania de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, são ministros de Deus, não importa quem esteja no poder, não importa, seja Lula, seja Bolsonaro, o mais importante não é eles no poder, o mais importante é eu não perder a minha identidade. É eu não abrir mão dos meus valores. É eu não abrir mão dos meus princípios bíblicos, cristãos, de ética, de moralidade. É isso que não pode acontecer. Quanto a este mundo, ele vai piorar. O que nós temos que fazer é simplesmente sermos cidadãos e agentes de transformação da sociedade, mas pela palavra, pela pregação do evangelho, com atitudes práticas. As pessoas querem discutir presidente, mas não discute sequer o seu estado. Não sabe qual é a atuação do seu governador, do seu deputado distrital, do seu federal, do seu prefeito, de nada, não sabem de nada, não fazem nada. Aí querem discutir a título de presidente. A título de presidente? Para quê? Para quê? É uma pena que essa política gerou apenas um panteão de vaidades, de soberba, de orgulho, de usarem o nome de Deus em vão. De uma pessoa chegar à capacidade de abrir a Bíblia e achar o nome de Jair na Bíblia, tirando a finalidade da Escritura, que é tão somente falar acerca do plano redentor de Deus para o homem. Chegamos ao absurdo de demonizar pessoas. As igrejas chegaram ao absurdo de excluir seus membros simplesmente porque pensam diferente deles, politicamente falando, sendo que no passado a igreja apoiava aquele partido que ele tanto condenava. Você está entendendo? A sociedade já está dividida, muito dividida.
brancos e negros, pobres e ricos, nordestinos e sulistas, sabe? Gays e héteros, a sociedade já está bastante dividida. Aí vem agora a política para nos dividir mais ainda. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Sabe por quê? Porque nós precisamos ter vergonha na cara, como diz Esdras. Porque tive vergonha na cara de pedir ajuda ao rei de exércitos e cavaleiros, porquanto havíamos dito que a boa mão de Deus era conosco. É isso. Que a boa mão de Deus esteja com você amanhã nas eleições e que seja feita a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, mas a de Deus. É isso aí. Valeu.